Hoje o nosso entrevistado é graduado e mestre em letras pela Universidade Federal de Sergipe e é professor da rede pública e particular de ensino aqui em Aracaju. Hoje, a fala é de Wagner Lemos. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no programa Plural, nessa segunda temporada. E, de início, eu queria falar o seguinte, a escola do romantismo é muito extensa. A gente pode observar isso. E, na sua opinião, como é que isso aconteceu? É uma escola tão extensa assim como a gente imagina, porque é uma linguagem que ultrapassa praticamente o espaço-tempo, né? Se expande para vários países, em várias épocas. Como é que isso aconteceu? Bem, obrigado primeiramente pelo convite para falar sobre literatura, que é uma paixão. Eu defendo um posicionamento que pode parecer estranho à maioria das pessoas, a princípio, que o romantismo é a escola literária mais extensa que existe, porque ela dura até hoje. Começa no século XIX no Brasil, na Europa começa no século XVIII, final do século XVIII, mas a linguagem romântica, aspectos do romantismo perduram até hoje. Então esse é meu primeiro e polêmico posicionamento. Legal. Polêmico porque você defende isso? Alguns professores não concordam muito com isso? Na verdade, se acredita que uma escola literária ela termina em um momento X, quando param as produções relativas a ela, ou aquele momento específico. Porém, no caso do romantismo, eu acredito que muitas das obras de caráter romântico permanecem influenciando até hoje. E costumo dizer, por exemplo, que o folhetim do século XIX, que era a forma comum de se publicar o romance, pedaço por pedaço da história, através de jornais, hoje tem uma releitura na televisão. A novela é o folhetim eletrônico, deixando uma cena de suspense para um momento seguinte, a ideia de que o amor, em geral, resolve tudo, de que o bem e o mal se sobrepõem, e a idealização que se faz através dos personagens. Então essas características já vêm desde o romantismo? Desde o romantismo. Outro ponto é a música contemporânea, a música atual, taxada logo no início como romântica. Qual tipo de música você gosta? Não, eu gosto de música romântica. A referência ao termo romântico nada mais é por causa do referencial sentimental. Essa expressão de sentimentos, do amor que se foi, do amor que voltou, do amor que ficou no desejo, que há nas músicas contemporâneas, quer seja no sertanejo, quer seja em outros tantos estilos, nada mais é do que uma herança do romantismo. A primeira geração do romantismo no Brasil é marcada pelas principais características do romantismo: o lirismo, o subjetivismo, o exagero e a busca pelo exótico. Então, esse cenário internacional, só para a gente lembrar o contexto, foi uma época também, não sei se eu estou enganada, me corrija se eu estiver errada, da Revolução Francesa também, não foi isso? Que esses ideais de liberdade também se expandiram pelo mundo todo, e no Brasil também aconteceu isso, essa questão do nacionalismo? No cenário internacional, o romantismo ele influenciava, principalmente na Alemanha, foi onde surgiu o romantismo, em finais do século XVIII. Mas dentro da ideia, foi com o romancezinho do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nessa obra, dois temas caros, queridos aos românticos, se manifestam, que são o amor e a morte. Essa questão das gerações só aconteceu no Brasil ou aconteceu no cenário internacional também? Acontece em outras partes, mas no Brasil ela é mais específica, porque se atribuem às gerações coisas típicas do Brasil. Por exemplo, a ideia do herói do romantismo europeu é do cavaleiro medieval. É a ideia da retomada ao passado. O Brasil não tem Idade Média. Então, nossa retomada do passado vai ser apropriada, vai ser articulada no índio, que é o mais antigo brasileiro que se conhece e é o mais legítimo ou mais genuíno dos brasileiros. Essa vai para a primeira geração. Essa é a primeira geração. Primeira geração da poesia. Da poesia romântica. Tem essa característica do nacionalismo. E se utiliza o índio como elemento pátrio. Há uma coisa curiosa na cultura sergipana, uma coisa interessante. Um dos símbolos do estado, Sergipe, é o balão, acompanhado da palavra porvir, futuro, e ao lado o índio. É a ideia de um índio majestático, a ideia de um índio poderoso. E que não correspondia à verdadeira face do índio.
o índio vítima de um processo de genocídio. Na segunda geração do romantismo são notados o pessimismo e até um certo gosto pela morte, religiosidade e o naturalismo. A mulher era acessível, mas a felicidade ainda não era atingida. A segunda geração, ela aumenta seu grau de idealização e foge um pouco do sistema do nacionalismo e vai para a ideia da obsessão pela morte. A morte como solução dos problemas da vida. A morte como a fuga ideal. A musa, a mulher amada, é considerada um ser inalcançável, inatingível. Também pode-se destacar o nacionalismo e a idealização do mundo e da mulher, e a depressão por essa mesma idealização não se materializar. Na terceira fase do romantismo, quase realismo, se denunciavam os males e vícios da sociedade, muitas vezes de forma enfatizada e até mesmo irônica, com o intuito de colocar em evidência realidades até então desconhecidas pela sociedade que se revelavam fragilidades. A mulher ainda era idealizada, mas agora acessível. A terceira geração, denominada como Condoreira, tem como poetas centrais o Tobias Barreto e o Castro Alves. Tobias Barreto é, por sinal, o inaugurador da fase condoreira no Brasil. É uma corrente francesa e que aparece primeiro no Brasil através da poesia de Tobias Barreto. Castro Alves é que fica conhecido pela alcunha, pelo nome de poeta dos escravos, pela poesia enfaticamente em prol da poesia social, enfaticamente destinada à abolição da escravatura. Um fato curioso, porém, é que o poeta dos escravos possuía escravos. Castro Alves tinha escravos. E esse era um dos motivos da briga entre Tobias Barreto e Castro Alves. Porque na poesia de Castro Alves, o culpado pela escravidão não é o homem branco, mas é Deus. Como se a escravidão não fosse um processo de culpa do homem branco. Interessado, não necessariamente do homem branco, mas de todo aquele que explorava esse processo. Havia negros que também tinham escravos. Verdade. E assim, para a gente finalizar, você diria se existe algum autor hoje em dia que se utilize da linguagem romântica fora as novelas, né? Que as novelas já têm essa característica, mas você acha que existe hoje em dia autores que se aventuram por esse lado aí? Eu defendo que a MPB é muito mais música, poesia brasileira. Uhum. E dentre os compositores, eu destacaria essas manifestações. Certo. Da poesia brasileira musicada contemporânea, eu destaco Cazuza, que trabalha com essa questão da linguagem. Você tem, na poesia de Cazuza, você tem tanto o aspecto sentimental, muitas vezes do exagero, como, por exemplo, na música Exagerado. Você tem a mesma ênfase no sentimentalismo, como em Codinome Beija-Flor. E é interessante a gente citar que tem outras áreas que abarcam a questão do romantismo, não só nos livros. A gente tem muita música, como você já citou, e também o teatro, não é isso? É uma escola que continua influenciando. Desde dos filmes, por exemplo, as chamadas comédias românticas. Sim. Não é à toa que as pessoas fazem essa alusão a romântico. Se a gente for pensar só na realidade, a gente não sobrevive. Verdade, verdade. Então, muito obrigada, professor. Foi muito enriquecedora essa conversa e sucesso. Obrigado, igualmente. É importante não esquecer que o romantismo não foi só poesia. Pelo caráter lírico da linguagem, é comum que se lembre automaticamente de poetas românticos, mas os autores da prosa romântica também são bastante significativos. Dentre o time de escritores da prosa romântica brasileira, podemos citar José de Alencar, Álvares de Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo. José de Alencar tem uma produção tão reconhecida pelos estudiosos que é considerado patriarca da literatura brasileira. Aperfeiçoou os discursos românticos e consolidou o romantismo no Brasil, ao desenhar o retrato cultural brasileiro de forma completa e abrangente. E por causa dessa visão ampla do cenário brasileiro, sua obra iniciou posteriormente um período de transição entre o romantismo e realismo. Suas narrativas apresentam um desenvolvimento dos conflitos femininos da mulher burguesa do século XIX, já que seus romances tinham um público feminino como alvo.
O artista sergipano Horácio Ora baseou-se na obra de José de Alencar para fazer seu quadro Peri e Ceci, personagens do livro O Guarani do escritor cearense. Este quadro encontra-se no Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão. O Horácio Ora, ele se inspirou na obra O Guarani de José de Alencar. E vou ler um trecho. Era o melhor leito que podia ter a menina no meio do deserto. Puxou a canoa, alcatifou o fundo com as folhas macias das palmeiras e, tomando Cecília nos braços, deitou-a no seu berço. A menina não consentiu que Peri remasse. A canoa deslizou docemente pelo leito do rio, apenas impelida pela correnteza. Cecília brincava, desbruçava-se sobre as águas para colher uma flor de passagem, para perseguir um peixe que beijava a face lisa das ondas, para ter o prazer de molhar as mãos nessa água cristalina, para rever a sua imagem nesse espelho vacilante. Bem, nós estamos diante da obra-prima do Horácio Ora. Horácio Ora, um artista consagrado, nascido em Laranjeiras, uma cidadezinha aqui do interior de Sergipe, histórica, que vale a pena conhecer. E nós temos o maior acervo do artista aqui no Museu Histórico de Sergipe. Essa obra-prima, intitulada Ceci e Peri, reporta-se justamente a uma leitura que Horácio Ora fez da obra O Guarani. Então, leu, inspirou-se e ele diria mais tarde que a sua irmã Joana Magalhães Ora, que também está aqui retratada no nosso acervo, foi quem pousou para ser a Cecília. E aí que esse quadro, ele não é obra-prima de Horácio Ora por acaso. Se a gente visualizar esse quadro, primeiro ele é um quadro escuro, a cena dá-se justamente de noite, mas a genialidade do artista é a forma que ele explora a luz, ou a pouca luz que se vê no quadro. Então, se você atentar no canto esquerdo, a gente vai visualizar a lua cheia, ali refletindo muito bem a imagem do índio, do Peri, que era o índio de estimação da casa, e o índio que queria muito bem a Cecília, a quem ele chamava de Ceci carinhosamente. Então, a lua está refletida na água do rio Paquequê, porque a história ocorre no Ceará. E aí, se você se reportar ao canto direito, você vai ver uma casa em chamas, é justamente a casa do Dom Mariz, do pai de Cecília, que foi ateada a fogo pelos índios aimorés, os índios da região. Revoltados, atearam fogo querendo queimar toda a família. E o livro ele esclarece que Peri invadiu a casa em chamas, tomou Cecília nos braços e acomodou numa canoa, numa embarcação. E a gente vai perceber, voltando à questão da luz, o fogo refletido na água e desenhando majestosamente Cecília, ali meio que desmaiada. Então, a gente percebe que remete ao romantismo na literatura e que também é romantismo, só que das artes plásticas. Então, Horácio, ele tem essa contribuição que é pouco difundida e que a gente está aqui com essa sala, com o maior acervo do artista, divulgando para o Brasil diariamente.